28 de outubro de 2024, Guarus, Rio de Janeiro. Eliana Cordeiro andava de bicicleta pelas ruas próximas de sua casa. Ela não imaginava que logo mais ela cruzaria com a morte, e a morte, nesse caso, seria seu próprio filho. Confira os detalhes da investigação desse crime familiar que envolve dinheiro, ódio e maldade. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste reencontro que eu vou ter com o Dr. Carlos Augusto, é o delegado que vocês já viram aqui no canal do caso daquele menino de 14 anos que matou pai, mãe e o irmão de 3, colocou na cisterna de casa porque ele tinha um grande amor no Mato Grosso. Assistam, vocês devem conhecer. Tem entrevista, muito boa entrevista aqui, não por minha causa, mas por causa do senhor. Muito obrigado novamente por a gente conversar de um caso que a gente fez logo que aconteceu. Fiz uma live com o Carlos, se não me engano, e que ele é extremamente chocante pelo caso familiar que é, né? Todo crime é bárbaro, mas quando o crime envolve família, principalmente do filho matando a mãe, o pai, tudo fica ainda pior, né? Sim. Como que esse caso começou com vocês? Como é que foi aquele dia? Como é que tudo começa? Bom, pelo que eu me recordo, esse caso aconteceu na noite de uma segunda-feira. Estava de plantão, aí o policial da ocorrência ali teria me ligado falando que havia um acidente de trânsito, que teria atropelado uma moça, o carro teria desgovernado, atingindo uma outra família com 5 pessoas. Eu falei, pô, é um caso grave, né, e tal. Mas, em princípio, parece até podia ser um acidente. Um caso acidente corriqueiro, um caso comum de trânsito corriqueiro, com gravidade, uma morte de uma mulher e bateu no outro carro. Era uma área assim, de grandes avenidas, uma área movimentada? Era uma avenida bem movimentada, de Guarus. Guarus é distrito ali de Campos, né, bem iluminada, com comércio, tanto é que nós conseguimos até câmeras, né, desse comércio ali próximo. Então o acidente ali não seria tão fora do comum? Não, normalmente tem acidente realmente ali, né, ali em outras localidades também. Já era noite? De Guarus, já era noite. Só que aí vem informação de que o rapaz que causou o acidente teria atropelado a própria mãe. Falei, poxa, coincidência, né? Só que coincidências não existem, né? A gente foi aprofundando mais as investigações. Mas vocês vão até o local no momento do acidente? Fomos até o local. Ele estava lá, o Carlos Eduardo? Ele já estava sendo contido pela polícia militar. Contido entendeu? Por quê? Contido, ele quis fugir do local do crime. Um acidente de trânsito, a pessoa, via de regra, né, se permanecer ali e pedir socorro, não tem problema algum, entendeu? A pessoa vai prestar informações iniciais ali, normalmente é um crime culposo, entendeu? Sem a intenção de matar, e no decorrer da história toda ali, a gente começou a verificar que poderia não ser um delito culposo, um delito simples de trânsito, justamente pelo fato da mãe que teria sido atropelada, ser uma das vítimas. Porque como é que foi a dinâmica do acontecido ali? Ele teria vindo nessa avenida e mais à frente teria visto uma bicicleta elétrica da mãe, amarela, colidiu com essa bicicleta, atropelou a mulher, ela foi até arremessada, segundo as imagens ali que vocês veem, e ele perdeu a direção, invadiu a contramão de direção, bateu num outro veículo com uma família com 5 ocupantes no carro. Que não morreram. Não morreram, graças a Deus, mas ficaram lesionados, né? E 2 dessas pessoas aí, desse outro veículo, saíram do carro, né? Verificaram que ele estava tentando dar partida no carro dele, que não estava conseguindo, que ele queria ser evadido do local. Aí foi aí que acionaram a polícia militar, aí depois acionaram o bombeiro para socorrer ali, verificar a situação da pessoa que tinha morrido. E aí foi acionado a perícia. Mas ele ficou ali? Ele permaneceu ali. Porque para fugir, ele podia fugir a pé, por exemplo. Ele não fugiu. Não fugiu, mas porque foi contido ali. Essas pessoas estavam nesse veículo aí, quando tiveram, amigo, não sai daqui não, fica aqui.
Você matou uma pessoa ali. Até então não sabiam que era a mãe dele. Entendeu? Você matou essa pessoa. E ele sabia que era a mãe dele. Ele sabia. E ele fala alguma coisa para essas pessoas da vítima morta? Não fala nada. Não fala nada, não revela que é o filho. A única coisa que ele falou foi: meu Deus, o que meu pai vai achar disso aqui? Destruir o carro. Foi o relato de uma das ocupantes do veículo. Que ele fala da depreciação de um patrimônio e não da Aí morte você da começa mãe. a perceber, né, que o menosprezo pela vida humana. Seja a outra pessoa quem fosse, não é atitude normal. Falando, meu Deus, olha o que eu fiz, matei uma pessoa. Entendeu? Não é atitude normal. A pessoa se preocupou com o preço de material do carro, que nem dele era. Depois descobriu que era da irmã. Um carro que ele estava proibido de pegar pela mãe, porque ele era usuário de drogas, vivia em locais de venda de droga e um belo dia poderia dar o carro com pagamento de droga. Lógico que então, a irmã não queria perder. A irmã não queria perder o carro. A irmã morava em outro local, em outro estado, né? E já teve desavença com ele também. É a irmã que faz aquela gravação? Exatamente. De ele querendo bater na mãe? Exatamente. A irmã mais, que passou essa gravação pra gente. E aquela gravação, de certa forma, coroou a nossa tese de que houve dolo. Que não foi um simples crime culposo. Foi premeditado, foi Entendeu? desejado e ele quis matar mesmo. Sim, todos os fatores ali da investigação levaram à conclusão pelo dolo. Tanto é que agora ele está submetido à decisão se vai ser pronunciado ou não no tribunal do júri. Está nessa entendeu? fase Está nessa ainda, né? fase do processo ainda, né? Então, nós temos ali relatos de agressões, não só da família, tá? Pessoas da comunidade. Encontrei até um vereador da cidade. Agredidos por ele? Não, que já presenciou uma agressão dele com a mãe. O foco era a mãe. O foco era a mãe. O foco era a mãe. A pessoa por quem nutria esse ódio era a mãe. Tanto é que nas imagens ali você percebe uma discussão banal por causa de R$5, uma manteiga, alguma coisa Eu do acho que tipo ele ali. pede R$20, você não vai dar R$20 pro seu filho, 20 E ou aí 50? espanca aquela mãe. Na frente de uma outra senhora. Na frente que tá ali também. da funcionária. E a filha filmando. Entendeu? Chega a ser uma situação absurda. Entendeu? Isso só foi tipo a cereja do bolo, que coroou a nossa investigação. Mas o dolo não foi só isso. Ele conhecia muito bem aquela bicicleta elétrica da mãe, porque já tinham outras ocorrências, não em sede policial, tá? Mas outros fatos que ocorreram ali, de ter quebrado essa bicicleta com as mãos. Ele era forte, né? Ele era muito forte. Quando ele foi preso, não. Nas imagens ele estava Sim, forte. ele Quando, estava super saradão. quando ele foi preso, ele já estava mais com aquele aspecto mais franzino já, mais né? franzino, Mais drogado mesmo. mais drogadito, isso aí. Mas ele conhecia aquela bicicleta elétrica da mãe. E na vizinhança ali, só ela tinha uma bicicleta elétrica amarela ovo. Ou seja, um local bem iluminado à noite. Até ser visto, né? Fora a memória visual. Você, quando está no meio de uma multidão, se você vê algum conhecido seu, algum parente, você sabe que é ele de longe. Você percebe, entendeu? Por causa da sua memória visual. Sim. Ele teria condições absolutas de saber que aquela mãe dele, que aquela pessoa era a mãe dele ali. Entendeu? Segundo, era uma reta, né? A gente pegou imagens antes daquilo ali, não tinha imagens do momento exato, mas tem a projeção do corpo da mãe sendo arremessada. Mas a gente pegou imagens dele fazendo um contorno ali numa contramão, ou seja, ele teria avistado a mãe. Ele vai atrás. Vai atrás. Vai atrás da mãe. E aí acelera, segundo o relato do pessoal do outro carro, quando ele acelerou muito para bater na bicicleta da mãe. Entendeu? As pessoas do outro carro relataram isso pra gente. As mesmas pessoas que impediram ele de fugir e chamaram a polícia militar para contê-lo ali. E aí, quando chegou a polícia, você chega nesse momento ali, ele está lá contido? Eu não cheguei pessoalmente no local. Mas os agentes ali foram para coletar. Ele ainda não falava que era a mãe dele? Ele não falava nada. Ele viu, segundo o relato da ocupante do outro carro, ele falou, viu o cadáver ali e voltou sem falar nada. E não falou nada. Ele viu a mãe caída no chão? Viu a mãe. Salvo engano, tem imagem Um detalhe. dele indo ele até o cadáver. Ele é estudante de medicina. Isso aí. Então ele podia... O desejo de primeiro socorro teria que estar latente nele, independente de ele ser ou não formado. Pois é. Ele estava em que ano da faculdade? Estava no último período. Então ele já tinha bastante conhecimento de como agir. Sem dúvida. No momento daqueles. Mesmo se não fosse a mãe dele. Mesmo se não fosse a mãe. Sendo a mãe, você percebe que ele não quer mesmo salvar, né? Exatamente. Ela morre na hora? Morreu na hora. Morreu na hora com o impacto ali. Ela, foi tão graças a forte. Deus, não faz ideia que foi o filho que matou ela. Não faz ideia.
Não fez ideia, né? Não faz o dia, é Não verdade, fez não fez ideia, ideia. Ela não fez morreu ideia. numa... Foi instantânea, a pancada foi tão forte, você na imagem você vê um corpo sendo arremessado metro de distância à frente. Ali não teria como sobreviver. Ela morre de quê? Traumatismo. Politraumatismo interno de pancada e tal. Sim. E aí ele chega a ver o corpo, ele não vai embora, a polícia chega, ele tá sendo Contém contido. ele ali, mantém a delegacia. Em momento nenhum conta que é a mãe dele. Nada. Nem fala nada. Quando- Depois é que o pai chega. O pai estaria num quiosque. Ele era bebendo. casado com a mãe dele ainda? O pai era casado, é. Era casado com a mãe. Meu Deus. E ele é chamado por causa do filho. Eu não sei se ele é chamado, eu não me recordo, mas acho que não. Eu acho que o pai estava no quiosque próximo. A mãe estaria indo encontrar com o pai. E aí o pai ouve o som da batida, da pancada, foi lá ver o acidente como pessoa comum do povo. Quando ele vê que é a esposa dele ali. Ou seja, o próprio pai viu, reconheceu a esposa e o filho não. Entendeu? E ele reconheceu o filho? Reconheceu o filho, ainda gritou com o menino, com o rapaz, né? Não é menino, agora já é adulto. Já. Gritou com o rapaz, olha, o que você fez? O que você fez? Você destruiu nossa família. Ele primeiro vê a mulher dele morta. Sim. Aí ele descobre que aquele cara que matou, e aquele cara é o filho dele. É o filho dele. Aí ele vai em direção ao filho. Sim. E esbraveja dessa forma. Então, nesse momento, as pessoas entendem, Isso aí. começam a entender a dinâmica daquele crime familiar. Isso aí. Aí foi a diferencial de um crime comum de trânsito para um Para um assassinato. feminicídio. Para um feminicídio. Feminicídio. Entendeu? Só que não basta É alegar. feminicídio, parricídio. É tudo, né? A gente tem que provar. Sim. Então, esse foi meu dilema desde a hora do fato até a hora que eu tive que dar nota de culpa para ele. Porque num caso ou em outro, né, porque ele estava fora das condições normais, né? Eu perguntei, você usou droga e tal, ou bebia? Daí ele falou que não, teria sido da pancada. Uma coisa era certa, né? Isso na delegacia já. Na delegacia já detido lá na delegacia. Ele ali já sabia que era a mãe dele. Já sabia, já. Não, Já ele sabia. sempre soube, mas eu digo, Já sabia. em princípio ele podia estar... Ele realiza que é a mãe... Quando você fala, você matou sua mãe, o que ele fala? Outra coisa que também nos casos espécie, ele momento algum também demonstrou remorso, só alegou que não sabia que era a mãe. Como assim? Né? É difícil acreditar. Algumas pessoas também que me conhecem, perguntam, será que ele não conhecia mesmo? Chegaram a acreditar que realmente não conhecia a mãe. Né? Só que todos os fatores, como eu estava falando, mostram que ele conhecia. Né? Tanto conhecia que sabia que a bicicleta era dela, estava bem iluminado, era uma reta, não pegou em curva, não tinha... Ele faz uma contravenção Faz uma contravenção. para ir atrás dela. Tentou fugir do local do crime. Em momento algum, quando viu a mãe, a moça do outro carro, relata, ele foi lá, viu o corpo e ficou preocupado pelo prejuízo material, menosprezo, seja quem fosse, entendeu? E depois o que coroou foi o vídeo dele agredindo. Aí depois vimos que um vereador até testemunhou nos autos do processo ali. Foi um domingo que estava dentro do carro, esperando a hora do culto lá que ele é vereador e pastor, né? Do culto da igreja. Aí a mãe, em outra ocasião, a mãe veio com um carro e bateu no carro dele. Aí ele, meu Deus, aí o vereador saltou, foi conversar com ela, o que houve, senhora, tá tudo bem e tal? Quer que eu ligue pro seu marido? Não liga não. A mulher já preocupada, já angustiada em ligar e mostrar para a família que ela teria batido sem querer no outro carro. Entendeu? E nesse momento, que o vereador está conversando com a vítima, né? Aí chega o filho dela numa moto com outro rapaz, não pergunta nem o que aconteceu, já sai esculhambando a mãe ali, tratando ela como uma qualquer, entendeu? Humilhando a mãe na frente desse vereador. Isso, pra gente, foi uma prova de conduta, do comportamento dele, do histórico do que dele. ele já fazia com a mãe. Quantos anos ele tem? Eu não me recordo. Foi tantos casos depois dele ali. Não me recordo mesmo, mas já era seus 30 anos, mais ou menos. Que é um tempo de Entendeu? vida já com ele. Estudante de Já era medicina, deve estar com maduro. 30 e poucos anos. Segundo os familiares, já teria feito quase uma faculdade de farmácia. No último período, trocou para medicina. Cursou toda a medicina no último período. 32 Aconteceu isso aí. anos. 32, né? Então, viu, faixa de 30 anos. Já tinha maturidade suficiente de saber o que estava fazendo. Principalmente porque não era um qualquer. Era uma pessoa que fazia uma faculdade difícil, era realmente um menino inteligente. Quando ele foi preso ali, ele tentou me convencer de que precisava de um monte de medicamento. Eu falei, meu amigo, olha só, você não é médico,
só vai entrar aqui na carceragem se algum médico de verdade prescrever medicação para você. Porque ele estava com dores da batida do carro lá, entendeu? Aí, é óbvio, eu não sei o que ele ia tomar ali, depois se mata na carceragem e depois cai na minha conta, na minha responsabilidade. Então, a gente tem que ter toda essa cautela, você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. Lógico. Entendeu? E o cara é muito inteligente, articulado, não precisava disso, só que tinha problema com drogas. Usava muita droga há muitos anos, entendeu? Há muitos anos. Ali na delegacia, no dia que ele vai para lá, ele fala o quê? Ele fala que foi um acidente? Fala que foi um acidente, que não sabia que era a mãe dele, entendeu? Teria pego o carro emprestado e o pai autorizou para fazer o quê? Para comprar droga, né? Que não teria usado, estava só transportando, mas no momento da abordagem ali, ninguém viu droga no carro. PM, bombeiro, ninguém viu nada, entendeu? Então, assim, deve ter ido usar. O fato da droga poderia ser um surto? Foi feito alguma coisa? Você não sabe? Entendi. Poderia ser... O fato dele ter usado droga, ele pode usar a argumentação de surto? Aí vai ficar lá no julgamento. Não sei o que a defesa dele vai alegar ali, entendeu? Mas vocês não pediram um exame de... Não, porque ele... Num primeiro momento, quando tem acidente de trânsito, é rotina você pedir o teste do etilômetro. Mas como ele tinha sido socorrido inicialmente para o hospital, poderia ter recebido alguma medicação e dar um resultado falso positivo. Então, não, ficou prejudicado nesse sentido. A gente não sabe como que estava. Não sabe como está, mas a prova é testemunhal mesmo, entendeu? E outra coisa também, quando ele disse que bateu a cabeça, realmente a cara dele está meio desfigurada. A face dele. Quando você bate a cabeça, a sensação é como se tivesse usado droga realmente. Entendi. Você pode ter acontecido isso com ele no momento ali, entendeu? Mas antes da batida, teria como saber que era a mãe, né? E aí, alguém viu o momento que fala, é a sua mãe que está morta, já que você não sabe quem é, viu a reação dele? Eu não estava lá no local para ver isso saber, aí, porque... para saber, mas eu não sei se as pessoas daí sabiam. Quando o pai souberam. chegou lá. Quando o pai, aí, pô, ele não falou nada, ele ficou calado. Se fechou. Por conta, inclusive, de que ninguém quer. O pai quer desesperado, coitado, né, gritando, gesticulando ali, enfim, né? E aí o pai tem um filho preso e a mulher morta, que é a mãe do menino. Sim. O pai, ele estava junto com o filho ali, junto na delegacia? Não, ele chegou depois. Na delegacia não. Para dar apoio para o menino, para esse homem? Não foi na delegacia no primeiro momento, não. E ele vai preso. Sim. Qual que é o histórico dele? Porque aquele dia específico, você conseguiu descobrir o que aconteceu entre mãe e filho? Na verdade, ele já estava num círculo vicioso de odiar a mãe, né? Sim. Mas aquele dia específico, esse atropelamento, como eles estavam? Por que ele vai... Você sabe o que aconteceu durante aquele dia? Olha, ninguém relata nada de desavença no dia em si, porque a gente precisa saber. Para eu tipificar uma conduta como dolosa, eu precisava saber todos os contrafatores, tudo que aconteceu antes, e eu queria saber naquele dia ali, para saber se alguma coisa desencadeou até o crime, né? Então, naquele dia, nada de específico de desavença entre mãe e filho teria sido relatado. Eles moravam juntos? Não, ele morava na casa do lado. Os pais alugaram uma casa ao lado para que ele fizesse as coisas dele lá. A liberdade, levasse mulher, usasse o que ele quisesse lá dentro. Então, tinha uma casa do lado. Mas era totalmente dependente, financeiramente, e comida, né? E moralmente também, porque era um adulto, mas... Ele não fazia nada. Não fazia nada. Era sustentado, bancado pelos pais. Depois a gente descobriu que tinha uma dívida desses pais e dele com a faculdade. Pegaram empréstimo em banco. Foi até jubilado depois da faculdade. Foi expulso, né, da faculdade. Depois do crime? Porque já tinham outros comportamentos dele criminosos. De se passar por médico, tirando plantão por médico. De falsificar carimbo, documentos. Nossa, ele já estava no crime. Já estava no crime. Aqui, crimes comparados ao feminicídio da mãe, de menor importância, mas já praticava crimes, entendeu? Então, já tinha investigações de outras delegacias, da delegacia de Campos, do centro de Campos, e de Cambuci, salvo engano, no hospital lá, que teria passado por médico, dado receita falsa, enfim. Uma série de crimes que teria praticado. Pessoas da comunidade disseram que nunca foi um bom rapaz, sempre metido em confusão com todo mundo, né? Descobrimos também uma ex-namorada dele que disse que ele porque queria matar a mãe. Isso aí foi fundamental também para a análise do dolo. Já tinha essa vontade. Eu vou matar ela, enfim. Isso aí também está nos autos aí, bem materializado. Enfim, tudo isso levou à conclusão de que ele fez o que quis. Dia especificamente, qual foi o gatilho para ele ir atrás da mãe? Não... Ele achou,
na cabeça dele, assim, a nossa investigação ficou demonstrado ali que ele tinha preocupação da mãe brigar com ele por causa do carro. Entendeu? Então ele achou que a mãe tinha essa conduta de ir atrás dele quando ele ia para as bocas de fumo, né? A mãe ia lá buscar, aí pagava a dívida dele do tráfico, entendeu? Então, na cabeça dele, ele pode ter visto que a mãe estava a bicicletinha atrás dele, porque ele pegou o carro à revelia, porque o carro é da irmã. A irmã morava fora, mas ficava na casa dos pais. Ele pegou o carro com consentimento do pai, então talvez na cabeça dele a mãe foi atrás dele porque ele não ia pegar o carro. Então, num primeiro momento, ele não estava indo atrás da mãe. Não, ele estava voltando da comunidade onde ele disse que teria ido. E aí ele vê a bicicleta da mãe. Ele acha que a mãe, na verdade, estaria está indo atrás procurando dele. ele. E, na verdade, a mãe estava indo encontrar o marido, o pai quiosque. dele no quiosque. Exatamente. Então o crime Entendeu? é decidido na hora. Na não hora. Tem um desejo, desejo mas não tem já. uma premeditação. Não é que ele isso aí. esperou a mãe sair com a bicicleta, Sim. foi atrás dela e pegou ela, não. Não, a ocasião fez o ladrão. É isso aí. Foi o gatilho. Isso aí. Viu a mãe naquela reta ali, tanto é que o caminho a ser perseguido, a ser feito por ele, não seria aquela bandalha, aquela contravenção de trânsito ali, né? Ele teria que passar, fazer a volta no quarteirão para poder pegar um outro caminho pro quiosque, que ali é proibido entrar. Ele, na certa, viu a mãe passando para lá, foi atrás, entendeu? Esse, Carlos Eduardo, a gente consegue saber se foi a vida inteira assim, a entrada das drogas é que fez ele odiar a mãe? Que momento é esse? 32 anos, já é um homem bem informado. Desde quando ele tinha essas desavenças com a mãe e por quê? Olha, as desavenças, segundo o relato da irmã dele, também ajudou bastante nisso aí, foi quem cedeu as imagens, da própria funcionária lá, isso aí é de longa data. Eu não sei precisar a data, mas bastante tempo. E o uso de drogas também. Desde que teria entrado na primeira faculdade, salvo engano, já teria tido contato com maconha, aí depois foi evoluindo para outras drogas mais pesadas, digamos assim, e de lá para cá a tendência foi só piorar. Chegava ao ponto de pedir dinheiro, Pix, para o pai, e o pai até já devia saber, né, para usar droga. Me dá R$20 para fazer um lanche ali, aí o lanche era comprar droga, né? Porque na briga, que a gente não vai mostrar que é um vídeo extremamente violento, a gente está mostrando algumas imagens só, alguns frames, ele embate com a mãe por um dinheiro muito pequeno, assim. Você percebe que a mãe está querendo ainda salvar o filho. Ela pensa, com toda razão, se eu não der o dinheiro, ele não vai conseguir comprar droga, ele não vai se drogar. E ele fala, nem R$20, nem 50. E ele fala de lanche, se eu não me engano, nesse vídeo também, de falar... Ele deve se utilizar ele quer mostrar que a mãe é má naquela cena. Sim. E que o comportamento dele é em função da maldade da mãe. E aquilo você vê a mãe quer justificar, quer justificar a conduta dele, mas foi uma motivação tão banal, tão vil ali, tão pequena, sim, né? Quantia de dinheiro. Cara, com 30 anos já trabalhava há muito tempo, já ganhava meu dinheiro. Com 30 anos já estava trabalhando há 11. Então, é isso aí. Então, o cara que nessa idade, dependendo economicamente de pai e mãe, e subjugando a mãe da forma que subjugou ali, batendo na mãe na frente de todo mundo, por causa de uma quantia pequena, dinheiro aqui, ele se sentia empoderado. Sem contar misturar o uso de drogas, devia usar anabolizante também, que ele estava um monstro ali, sim, nas imagens. Depois, quando ele foi preso, já estava mais franzino, com aspecto mais de... Não, o anabolizante que já é testosterona, que já é uma pessoa irritada, já usa droga. Aquilo vai te... Potencializando o que você é. E o que você é. Não construindo o que você está sendo. É isso aí. As pessoas têm que entender... porque hoje está muito bonito. Surto, agora todo mundo quer, porque como não tem mais manicômio judiciário, está todo mundo aceitando que estava surtado. Antes ninguém queria, porque no manicômio judiciário era uma prisão perpétua. Hoje também é violenta emoção, está muito usado, é muito bonito, que a pessoa não entende que é violenta emoção. E o legítima defesa. Quando cai na boca do povo... As pessoas, várias vezes eu começo a entrevistar, mas eu falo, tá bom, você vai... Como? É capaz de alegar que é legítima defesa, né, do que ele estava ali fazendo, ou estava numa violenta emoção. Não, a droga, ele vai potencializar o que está dentro de você. Não vai construir o que você está sendo. No caso, aquele vídeo é extremamente violento. Você já relatou o vereador que viu, tem outras pessoas que presenciaram outros atos dele. Alguém fez algum dia algum boletim de ocorrência contra ele, a família? Tinha alguma coisa? Tinha. A própria mãe mãe em fez? agressão. Tem relato dele agredindo a irmã também. Entendeu? Tem essa história. Tanto é que a irmã saiu de casa porque não aguentava mais ser agredida e ver as agressões que ele fazia com a mãe.
A irmã já foi morar em outro estado, né, A e sensação ter que você- outra é. vida em outro lugar. Porque estava cansado daquilo ali, de tudo que ele fazia. Uma pessoa extremamente violenta, principalmente com a mãe. Era assim com todo mundo, segundo pessoas que me conheceram e não participaram dos autos ali, mas pessoas da relataram comunidade que ali. me relataram ali. O cara é extremamente agressivo, arrumava encrenca, problema com todo mundo, praticava crimes, né? Como se passar por médico, falsificar de atestado, enfim. Enfim, um cara que já começou errado. Ele já tinha então boletim de ocorrência, a mãe já tinha feito boletim de ocorrência contra Sim, ele, a irmã. sim. Esses crimes, outros crimes de falsificação também tem? Eram processos Tem abertos? também, é. Viraram processo depois. Mas pela pesquisa ali inicial, tinha um registro de ocorrência. Ele já tinha então um histórico policial. Sim. Além de um histórico das pessoas, ele tinha um histórico policial também. Policial. Crime, assim, comparado com esse, de matar a mãe, de menor importância, mas eram crimes. Crimes. Vai responder construindo, né? de qualquer forma. Vai solidificando. Tanto é assim que na própria faculdade, né, ele já havia algum tipo de processo dele com relação a essa conduta de passar por médico anteriormente, tanto é que quando teve o caso da mãe, ele foi expulso, foi jubilado. Teve um conselho lá que decidiu por bem retirá-lo da faculdade, uma faculdade renomada de Campos, uma faculdade de medicina de Campos, né? Então, expulsaram ele. Em algum momento ele mostrou arrependimento? Além do carro ter batido? Olha, e pai, ele a todo momento dizia que não sabia que era mãe, entendeu? Ele não chegou a dizer que estava arrependimento de ter arrependido. matado alguém? Também atropelado? não falou nada Ter disso. Um médico que ele quer salvar a vida, não matar. Né? Não quer a morte, ele quer a vida. Ele, no momento nenhum, arrependimento de nada. Em momento nenhum. Agora imagina que profissional seria esse se tivesse- virasse médico, né? Capaz de qualquer coisa, né? E depois, passado um tempo, ele foi preso na hora. Foi preso na Na hora. hora em flagrante. É. A decisão, a dúvida foi na decisão. Se eu iria autuá-lo por um crime culposo de trânsito ou Doloso. pelo dolo e o feminicídio. E decidi pelo feminicídio por todos esses fatores que nos foi apresentado, entendeu? Durante a investigação. Eu tinha que decidir rápido, porque era uma prisão em flagrante. Eu tinha 24 horas para dar nota de culpa e decidi ali. Tanto é que a imprensa, já sabendo disso aí, já foi para a delegacia e tal, deu uma entrevista preliminar dizendo que, olha, estou decidindo ainda, estamos investigando algumas outras coisas aqui, algumas outras situações, para verificar se se trata de um mero delito de Mas trânsito tem que ser realmente. correto. Claro, eu não estou aqui para perseguir ninguém, muito pelo contrário, mas estou fazendo meu trabalho. E tudo que a gente faz ali, como eu falei, a gente procura, a autoria estava delineada, ele foi o causador daquilo ali, mas e qual o crime? E a materialidade está provada ali, mas o pior não é nem a autoria e materialidade, o pior é saber o que está na cabeça da pessoa. Né? Porque questão de dolo e culpa vai muito do que se passa na cabeça do outro. Então, a gente precisa saber o comportamento anterior, como você me perguntou anteriormente ali. O que ele fez no dia? Isso que eu queria saber. E aí, no dia, com relação à desavença com a mãe, não tinha nada. Mas tinha em dias anteriores, tinha a situação do carro, tinha testemunha do outro carro ali que falou que ele viu o corpo depois que ele ia fugir, Isso não conseguiu ligar o carro. Ele estava ali preso. Você ia determinar ainda se era dolo ou culpa. culposo. Sim. Você teve que conversar, você teve que correr com esses depoimentos. Sim, correndo. Então a equipe você pega o depoimento vai da lá, vez. A irmã foi fundamental. Sim, Quando ela traz esse fundamental. vídeo. Isso Teve foi um outro- na noite teve da um outro- morte mesmo? Teve um outro parente, acho que era primo, que veio também com a irmã, a de Niterói. Foi fundamental também. Eu não me recordo exatamente o que ele falou ali, mas que o papo na família é que, né, eles tinham essa desavença, mãe e filho, né? Essa então, namorada. o rapaz foi lá, se comprometeu, saiu lá do velório depois e foi lá na delegacia prestar declaração, entendeu? Então, tudo isso foi concatenando uma diretriz, uma direção. E a gente chegou com dolo, justamente com vídeo, né? Porque, cara, o cara humilhava a mãe aqui. Então, tem relato de testemunhas, queria fugir, a memória visual, que ele sabia que a mãe sabia que era a mãe dele. O próprio né? vídeo, ele acelera para Acelera, Ele vai então, direto. Não é que testemunhas- assim, ela veio para cá ou ela estava... Não, ele vai em cima. Não, ele vai em cima da mãe. Depois que ele dá batida na mãe, que ele perde a direção e vai para outra pista. Aí atinge outro carro. E essas pessoas do outro carro confirmaram isso aí, que ele acelerou para atropelar.
o arremesso da mãe, pela projeção do corpo dela, você vê que não teve como medir a velocidade ali, pela perícia, mas você percebe que não é uma velocidade compatível com a via ali, era bem superior. O que corrobora que a testemunha falou que ele acelerou. Acelerou para matar. Tem a questão de ver o corpo um pouco se importar e querer fugir, só não conseguiu porque o carro não ligou, aí foi contido ali no local. Tem o vereador falando que em outra ocasião viu ele menosprezando a mãe por nada. Tem o vídeo, enfim, tem a situação do carro, que ele era proibido de pegar e ele achou na cabeça dele que a mãe estava atrás dele, porque ele sempre fazia isso. Então, tudo isso foi direcionando para o feminicídio, entendeu? Não era um mero acidente de trânsito como, né, inicialmente foi proposto. Não era mesmo. Quando a prisão de em flagrante dele, você resolve do que foi doloso, foi o quê? No dia seguinte? No dia seguinte. Quando ele né? tem essa notícia de que ele vai ser investigado como um assassino que quis matar, ele falou alguma coisa? Ele teve alguma reação? Não teve reação alguma. E o advogado que ele tinha constituído inicialmente até deixou o caso, né, diante de tudo aquilo que a gente já tinha angariado de provas até o momento. Então, o próprio advogado ter se manifestado inicialmente ali, dizendo que era um mero acidente de trânsito, enfim, né, saiu do caso, deixou o caso. A família ali, a irmã, tem claramente já, inclusive, uma posição já na defensiva com relação a ele. Porque a sensação que você tem quando ela grava aquele vídeo é que ela precisa... Ela tem um momento dentro dela que ela deve ter percebido, isso vai acabar mal. Era uma construção de prova. Sem dúvida. Ela queria Você vê que ela desabafar, uma até maneira de... estava escondida, até porque senão, se ele percebe, acho que ele vai em E cima agredir dela. ela também. E agredi-lo também. Né? Entendeu? As pessoas questionavam, e aqui não estou para julgar ninguém, por que esse vídeo não foi levado antes às autoridades? Talvez tivesse Quanto tempo antes daquele impedido. vídeo? Porque o corpo dele mudou muito. Eu não me lembro. Pelo menos alguns Eu não me meses. lembro da data, mas era bem anterior. É. Bem pretérito. Né? Porque é impressionante. Você vê aquele vídeo, ele tá saradaçaço. Muito Você vê a grande, prisão dele, ele tá um usuário de crack. churriado, isso aí. Aqui do Cracódromo de São Paulo. Então, então ali você precisa de um tempo entre Sim, aquele vídeo... é. O nada mais... Teve algum boletim de ocorrência entre esse momento? Teve mais alguma coisa? Não, nessa época não. Nessa época, nesse período, não. É. A família, qual é a reação da família? Porque imagino que deve ter sido horrível na hora você ter que ver lá a morte de uma mulher que foi morta, assassinada, e você tem o filho, o irmão, o sobrinho, o primo. A família deu apoio para ele? Inicialmente o pai deu apoio, né? O pai mesmo desolado, deu apoio ao filho, e a irmã totalmente desfavorável a qualquer tipo de apoio, né? Eu acredito que a família tenha ficado muito desolada, porque realmente você tem uma moça morta, o filho preso, é complicado, deve ser horrível. Numa tacada só. No mesmo dia, a mulher morreu e o filho foi preso, porque matou a mãe, entendeu? É complicado. Acredito, né, que, né, enfim, isso tudo já seriam os ingredientes de uma tragédia anunciada, entendeu? Acredito que já teriam passado pela cabeça deles esse tipo de pensamento, né? Porque a tendência é só piorar. Quando as agressões começam, é igual marido e mulher também, quando chega até o feminicídio, até chegar no feminicídio tem várias fases, tem as fases iniciais, né? Mas o negócio vai crescendo de tal forma que chega uma hora que acaba matando e mata a mulher. E o Carlos Eduardo, quando você fala, você precisou de mais algum depoimento, alguma coisa? Eu queria entender o seguinte: quando ele realiza que ele é um assassino já aos olhos da polícia, ele tenta reverter? O que ele fala? Não, ele falou a todo momento que não sabia que era a mãe. Se limitou a falar isso, que era acidente, que não tinha por que fazer aquilo com a mãe. Só que as provas todas disseram o contrário, né? Tinha muita gente que sabia e botou no papel ali que realmente ele não gostava da mãe, que ele queria matar. E o fundamental foram pessoas imparciais, porque a irmã já tinha sido por ele agredida e tal, é uma testemunha familiar, né? Já teve desavença com ele. Agora, ex-namorada, né, e um pastor que nem conhecia a família, entendeu? Falar o que ele fez e o que ele sentia por aquela mulher ali, isso tudo demonstra que, cara, quando todo mundo está falando a mesma coisa, você que está falando diferente, você que é o certo, não é por aí, entendeu? Não é por aí. Desde então ele está preso.
Está preso e está aguardando ver se vai ser pronunciado ou não, para ser submetido ao tribunal do júri. Nas audiências de instrução, ele mudou alguma coisa, você sabe? Ou ele manteve? Eu não tive contato porque eu sou testemunha. Sim, é Então verdade, eu fui lá dar o meu testemunho, mas eu não tive contato com as outras Pra partes para saber como é que tá. ele E, falou. na verdade, nem estou acompanhando, entendeu? Você vai estar, provavelmente, se ele deve ser pronunciado, porque foi denunciado, tem as provas, isso, aquilo. Sendo pronunciado, você também vai ter que participar do júri, né? Sem dúvida, como testemunha, Para sim. trazer também. Esse caso é um caso que, inclusive, eu convido aqui, se o defensor do Carlos Eduardo quiser dar entrevista, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como a irmã do Carlos Eduardo, mas mais do que irmã, ela é filha da vítima, do marido da vítima também, é só mandar a gente... Eu estou acompanhando esse caso, que esse é um caso bem emblemático do aquele crime da classe média que se acha, às vezes, muito protegida por uma... Mas está todo o problema lá dentro, né? Às vezes acha que se resolve, põe ele numa casa aqui, vamos tentar afastar. E essa mãe, você vê naquele vídeo o desespero que ela deve ter de como mãe querer salvar o filho. Sim, havia essa superproteção, né? Aquela meio que numa bolha, faziam tudo por aquele filho ali. Tanto é que se endividaram muito para bancar estudo do filho. O filho era meio que uma tábua de salvação. Apostaram todas as fichas naquele filho ali, só que não deu qualquer tipo de retorno. E ele é inteligente, né? Porque ele pega uma faculdade que, assim, ele está fazendo medicina. Então, pai e mãe faz de tudo para que o filho seja médico. Tem ainda essa atmosfera. Sim. Para um cara que já não queria mais tanta coisa, estava chegando no final do ano, vai ter que fazer residência. Então, tem um período dentro dele ali com droga e tal. É uma coisa. Dentro deste caso, tem mais alguma coisa que eu não perguntei, que você queria que tivesse perguntado? Não, esse caso também está esclarecido. A gente conseguiu mostrar aí para o Ministério Público que encampou nossa tese de dolo, né? Chegou a oferecer a denúncia ali, então vamos aguardar para saber se vai ser pronunciado ou não, né? Mas o nosso trabalho foi elucidado também de forma célere, foi feito com todo o esmero possível, mostrando que, ao contrário do que estavam dizendo, que a gente só tipificou pelo dolo por causa das agressões, muito pelo contrário. A gente tem outros fatores ali que levaram à conclusão pelo dolo. As agressões apenas demonstraram o que a gente já vinha falando, entendeu? Então, nós demonstramos ali que ele tinha condições de saber que era a mãe dele, porque conhecia, já havia quebrado aquela bicicleta elétrica amarela, ovo, né? Estava bem iluminada no dia, pneus de carro estavam em perfeito estado, entendeu? Era uma reta, ele acelerou, segundo as testemunhas do outro veículo ali, para atingir essa mãe. Quando viu ali que era a mãe, pouco se importou, ficou preocupado com o prejuízo material do veículo, quis fugir do local do crime, foi contido pelas pessoas ali inicialmente, depois pela polícia militar. Quando o pai chegou e viu aquilo tudo ali, falou com ele, sequer esboçou qualquer tipo de reação, muito pelo contrário, ficou... E por que ele fez aquele contramão? O que ele disse? Por que ele pegou e fez esse Falou que era normal fazer aquilo ali para pegar logo e encontrar o pai que estaria no outro quiosque naquela reta então ele ali. disse que ele estaria indo ver o pai. Sim, exatamente. E o caminho que ele estava fazendo era indo para a casa dele. Não, estava indo realmente... O pai estava no quiosque... Mas ele estava de fato indo encontrar o pai? Segundo ele. Provavelmente. Mas tem mensagem, Né? tem conversa? Não, provavelmente porque o pai que havia emprestado o carro da irmã para ele. Para ele ir lá fazer o que tinha que fazer naquelas comunidades e voltar. Entendeu? E quando ele voltou, ele percebeu a mãe. A mãe já tinha esse histórico de ir atrás dele. Sim. Né? Achou que ela estava indo para lá. Mas que... eu digo o seguinte, para ele dizer que estava indo encontrar o pai, que seria uma lógica dele fazer esse contorno e para ir... Lógica errada. Ele fez uma contravenção. Errada. Mas ele estaria num caminho correto. Digo assim, tirando a contravenção, ele realmente teria que fazer aquele caminho para encontrar o pai. Mas esse convite existia? Teve conversa no celular? Estava um momento antes com o pai, que realmente prestou. Ele pega o carro com o pai, pega o carro com o pai e vai. Teria que devolver o carro. Teria que devolver, exatamente. Entendi. Então, entendeu? Ele tem uma... Mas é o que a gente conversou. Pode não ter havido a premeditação, mas que foi um crime de ocasião, com certeza foi. De desejo, entendeu? Sempre, né? Uma pessoa que mata uma outra tem que estar no desejo constante. Porque não faz sentido ele, na curva que a gente viu as imagens, ele fazendo a bandalha ali, ele vai numa velocidade normal. Tanto que se tivesse doido uma velocidade compatível, na curva ele teria saído e batido outros carros que estavam estacionados na curva ali. Mas não fez. Fez a curva direitinho. Quando ele pega a reta, aí que ele acelera. Isso tudo pra gente quer dizer o quê? Ele foi atrás. Teve a intenção de praticar aquela conduta, de passar por cima de uma pessoa que, no caso, era a mãe dele. Ele sabia quem era, assim.
né? E aí as agressões só mostraram para a gente qual era o comportamento dele e que ele realmente teria potencial de fazer o que fez. Tanto que fez, né? Tanto que fez. Doutor, muito obrigado. O canal está sempre aberto a todos os casos que você investiga, é só me avisar. Ou quando eu perceber na mídia, eu já te mando o WhatsApp também. Muito obrigado, o canal está sempre aqui para vocês, todos da polícia. Eu gosto muito de trazer os casos de excelência, assim, porque eu acho que assim a gente aproxima a sociedade da polícia. É muito bom. Eu acho que isso para uma sociedade a gente se sente mais seguro, porque se houver crime, a gente vai ter justiça. Seja ela Sem que dúvida, for. Aí sem não dúvida. gosta da lei, aí tem que mudar a lei. Mas pelo menos que a coisa seja resolvida. Sem dúvida, a gente está aqui por uma prestação de contas à sociedade, a gente está aqui, trabalha no que gosta, faz porque gosta, e, de certa forma, trazer respostas à sociedade, né, não vai impedir que o crime aconteça. Ainda vão acontecer crimes vão acontecer, só que uma sociedade que tem alguém que zele por ela, seja na parte de prevenção, seja na repressão, como o trabalho da Polícia Civil, isso aí traz um certo alento, porque sabe que alguns casos vão ficar impunes. Então, isso nos dá muita satisfação e nos traz assim uma sensação de dever cumprido. Isso é o que é mais importante para a gente, é o que a gente espera. Eu que agradeço o convite aí. Muito obrigado.